Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Hoje eu estou falando aqui com Maria Elisa Moreira, psicóloga e mestre em criatividade e inovação. Nosso assunto de hoje é realmente sobre criatividade no ambiente profissional. No bloco anterior eu deixei uma pergunta em questão, né? Qual é essa história do patinho feio no ambiente empresarial? Aquela historinha Era Uma Vez. Até vou falar um pouquinho sobre essa história Era Uma Vez dentro de nós, que é um livro que ela está lançando. Posso mostrar para qual câmera aqui para a gente poder mostrar. Então, você pode ver aí. Em relação a esse livro que a gente está mostrando aqui, eu gostaria de fazer essa pergunta. Como é que você utiliza essas narrativas infantis no desenvolvimento de profissionais? Que resultados você tem encontrado aí nesse caminho que você está trilhando? Nossa, resultados belíssimos, né? É muito interessante. Eu sou mineira, né? Sou mineira de Ouro Preto. E eu cresci, Júnior, ouvindo os causos, né? Eu também ouvi isso muito, né? Quando era Da casa criança. da minha avó, não tinha luz elétrica, aquele cheiro gostoso de lamparina. E ali a gente ouvia os causos. E eu cresci muito lendo. Eu sempre gostei muito de ler. Eu lia tudo, assim. Era uma coisa que era uma característica da Maria Elisa pequenina, assim. E eu comecei a me encantar com as narrativas, com as histórias. E eu pensava comigo, um dia ainda vou usar alguma coisa que tenha literatura junto. Acabei fazendo psicologia, etc. E hoje eu trabalho na área de economia criativa, enfim, faço todo esse trabalho. E uns 8 anos atrás, eu me deparei com um livro de uma dinamarquesa, chamada Mette Norgård, e o título do livro era O Patinho Feio Vai Trabalhar, né? Eu achei aquilo fantástico. E eu comecei a mergulhar, né? Na época eu dava aula numa faculdade, e um dos programas, eu era docente, mas a gente fazia alguns programas abertos, né? E eu me encantei pela obra. E aí eu confesso que eu me apaixonei pelas narrativas. E aí o meu mestrado eu fiz na área de criatividade e inovação e conectei tudo isso às narrativas. A narrativa de modo geral, né? Quando a gente lê uma poesia, quando a gente lê um romance, é muito interessante que o romance, a crônica, a poesia, ela nos alimenta a alma, né? Então você tem aí o aumento do repertório cultural, né? Quando você está lendo um livro de viagens, quando você vê um livro de fotografia, é uma narrativa. Então qualquer expressão a gente vai chamar de narrativas. Hoje no mundo corporativo até existe a tal da storytelling, né? Então assim, hoje a gente tem até umas variações de nomes para isso, né? Mas vamos chamar aqui de narrativas. À medida que eu tenho um livro nas minhas mãos, eu acesso dele algumas informações, informação técnica, eu acesso ali um repertório que vai me alimentar como ser humano. Aí eu comecei a perceber que as narrativas infantis tinham alguma coisa a mais. Elas não traziam só um aspecto cultural, elas traziam também uma chavezinha ali da imaginação. Tem os elementos simbólicos, tem a questão dos personagens, que na verdade não é bem aquele personagem, né? Eles estão fantasiados de alguma coisa, eles falam. Então, ali tinha um recurso maravilhoso. Falei, opa, tem uma coisa criativa aqui nessa narrativa infantil. E aí, a gente pode perceber isso até nas crianças, claro, né? Porque a gente começa a perceber que ela cria um mundo. Ela cria um mundo, ela né? desenvolve a criatividade. Ela desenvolve e é espontâneo. Então, a criança, ela traz isso. E nós perdemos isso com a vida adulta. Então, o que eu faço nessa obra, né? Não Era Uma Vez Dentro de Nós? Eu tento, dentro do ambiente corporativo, resgatar de uma maneira muito pragmática. Então, a gente não vai... O mundo não é um conto de fadas. Já vamos começar por aí, né? Tá, o mundo a vida é dura, é pé no chão, é realidade. Mas a gente pode, a partir das narrativas infantis, encontrar 2 caminhos aqui. A gente falava de autoconhecimento. Toda narrativa infantil, para além da imaginação, para além desse mundo arquetípico, né, porque ela vem, as narrativas infantis, elas são muito interessantes. Às vezes uma história na cultura japonesa, antiga, é a mesma narrativa na cultura africana, na cultura brasileira, na cultura europeia. É como se a gente brincasse assim, existe Cinderela em todas as narrativas, né? Em todos os países, por exemplo. Então a gente tem isso. Algumas histórias se repetem, que é o que a gente chama de momentos arquetípicos mesmo. Algo se repete na humanidade. Quando a gente olha especificamente para a literatura infantil, né, os contos, as narrativas infantis, a gente tem 2 caminhos aqui, Júnior, que é o que eu trabalho dentro das organizações. Toda história tem um roteiro. Toda narrativa tem um roteiro. Começa com uma crise do personagem. O personagem entra em crise. Dá uma olhada. Sabe aquela novelinha que você vê? Tem isso. Sim. Sabe aquele filme que você vê de Hollywood? Tem isso. Tem isso. A narrativa infantil também tem. Então, todo personagem tem uma crise, assim como na nossa vida. Outra coisa que Aliás, tem... um dos carros-chefes é a narrativa, né? Se uma novela não está dando audiência, vamos dizer... É a crise do personagem central, tem né? Que trocar a narrativa. Exatamente. Depois, esse personagem, ele cria um desejo. Peraí, a partir desse momento que eu estou na crise, eu quero modificar isso. Aí ele sai para uma viagem.
Olha, vejam os filmes que você já viu, as histórias que você já leu. Tem a crise, a aspiração, a viagem. Durante a viagem, ele percebe que ele tem um desafio. Tem ali um problema que acontece, tem uma chateação, tem alguém que puxa o tapete. Toda história tem isso, é uma estrutura. Né? Que a gente, obviamente, foi pesquisar. Eu pesquisei de um literato russo chamado Prop, que ele tem ali um mapeamento de estruturas de narrativas que é maravilhoso. Né? Tem uma autora também, Nelly Coelho, aqui do Brasil. Enfim, estudar a estrutura literária mesmo de uma narrativa é muito interessante. Depois do desafio, o personagem não fica sozinho. Tem sempre alguém que ajuda. Tem sempre a mediação, né? Uma amizade, alguém, um elemento mágico. Tem sempre alguma coisa que ajuda o personagem para que ele chegue no final da história, né? E não necessariamente foram felizes para sempre, tá? O mais legal, por exemplo, que eu trouxe aqui no meu livro, eu escolhi as obras do Andersen, que são obras muito autorais. O Andersen era um escritor dinamarquês, que eu gosto bastante. Aqui no Brasil a gente conhece basicamente 2 dele, que é o Patinho Feio e As Roupas Novas do Imperador. Quando eu uso o Patinho Feio, eu estou falando de autoimagem, eu estou falando de autoconhecimento. Quando eu falo, por exemplo, eu leio junto com a equipe As Roupas Novas do Imperador, eu estou falando de verdade, de autenticidade, de parceria, de legitimação da liderança. Então, a gente trabalha a partir dos contos com elementos que são aqui estruturantes da jornada pessoal. No entanto, para estimular isso, para pensar em autoconhecimento. Olha que legal essa estrutura, né? Quer dizer, uma narrativa ela tem estrutura que se parece também com a nossa vida. Todos nós passamos por uma crise, temos desafios, até que a gente vive um momento de realização. E isso é cíclico. Olha que interessante, a vida da gente não é linear. E as histórias também não são lineares. Sempre ocorre alguma coisa. Então, nas narrativas também a gente percebe essa estrutura. E para a estimulação da criatividade, como é que a narrativa infantil ela é útil? Porque existe uma palavra mágica, que a gente vai usar uma expressão técnica, né? Que é a consigna, né? Que é era uma vez. Esse era uma vez é danado, né? Porque a nossa imaginação vai longe. Vai longe. Então, às vezes, falávamos anteriormente do processo. Toda historinha infantil que você já pensou? assiste, eu leio uma história, escuta, era uma vez. Eu leio uma história e ela começa com era uma vez. E se num projeto que está difícil resolver, eu começar com era uma vez? Era uma vez um projeto e aí começar a devagar. Então, o trabalho que eu tenho feito, de novo, a vida não é um conto de fadas. Sim, não é porque a gente está usando as narrativas que o nosso trabalho não é sério. Pelo contrário, é um trabalho seríssimo, onde a gente usa recursos lúdicos para acessar os elementos arquetípicos, a imaginação, a fantasia dos profissionais, para que eles possam dar solução para os problemas que aquela equipe tem. Então, a gente volta até o primeiro bloco, né? Arquetípicos, explica isso aí. Vamos lá. Vamos lá, arquétipos são imagens que existem na humanidade e que são os nossos heróis, vem lá da mitologia grega. Então, assim, a gente olha para uma situação e a gente dá nome para aquilo, né? Então, assim, são nomes que a gente dá para aquilo que a gente acredita. O bicho-papão. É o bicho-papão, né? A gente vai lá para a Grécia, né? Os arquétipos da princesa, do príncipe, né? São figuras de linguagem que nós utilizamos dentro das narrativas e que vão dar para elas, né? O tom, a cor e a forma, né? Então, assim, usar as narrativas tem sido um trabalho muito interessante. Óbvio, não é toda organização que tem o espaço para isso, não é toda empresa que entende que isso seja um caminho, mas os resultados que a gente tem obtido são muito interessantes. Pelo menos para a criação de ambientes mais leves, né? A gente falava anteriormente sobre o líder que deseja, né, ter uma equipe que pensa diferente, uma equipe que critica o que está ali e quer modificar. Às vezes uma história, uma parábola, uma narrativa simples, não precisa necessariamente ser o conto de fada. Aqui eu estou trazendo contos de 1844, 1847, escritas por um autor específico que eu gosto. De repente, o líder pode trazer histórias que ele gosta, a equipe pode trazer histórias. Então, a história, o conto, a narrativa. Uma das técnicas que a gente tem aí, que até a gente chama de ativadores criativos, né? São técnicas que o líder pode aprender para estimular a criatividade. E uma delas é justamente autobiografia criativa. Você pode fazer uma poesia, você pode fazer uma colagem de figuras, não importa. Você usar um recurso para contar a tua vida, a tua jornada. Eu escolhi uma narrativa para contar a minha vida.
Percebe? Eu usei uma Sim. técnica de narrativa para trazer a minha história de vida. Então, assim, se você quiser estimular a sua própria criatividade, começa com o Era Uma Vez e conta a sua história. Você vai ver que vão ter elementos ali muito interessantes que podem ser muito bons e facilitar o seu processo de autoconhecimento. Você vai ver que algumas coisas se repetem ao longo, por exemplo, a cada 7 anos, a gente tem uma mudança muito interessante na vida da gente. Né? Segundo a linha antroposófica, por exemplo. Né? Então, assim, existem maneiras de se compreender no mundo. Não existe uma maneira única, sabe, Júnior? Sim. O bom de estudar, o bom de aprofundar os temas quando a gente gosta de alguma coisa é que a gente descobre que a gente não está certo. Né? Eu, obviamente, me apaixonei pelo tema, defendo o tema e defendo muito consciente de que novas coisas eu vou aprender. Com certeza. E a possibilidade de também transmitir, ensinar novas coisas para os líderes. Porque a gente está sempre em evolução. Não, com certeza, com certeza. Mas qual é a reação dessas organizações? Qual é o feedback que você tem quando você trabalha assim com eles? É muito interessante. Os feedbacks têm sido muito positivos. Assim, eu tenho colhido depoimento mesmo das pessoas que participam com a gente dos workshops, o quanto que aquilo, no mínimo, modifica o jeito de você ver alguma coisa. No mínimo. É claro que aprendizado pressupõe mudança de comportamento, né? Então, se eu aprendi alguma coisa, significa que eu vou fazer algo novo com aquilo que eu aprendi. Se eu aprendi a andar de bicicleta, eu vou andar de bicicleta melhor. Se eu aprendi uma nova língua, eu vou exercitar e vou sobreviver num país com aquela nova língua. Para a criatividade é a mesma coisa. Não existe processo criativo sem algo correlacionado à ação. Para as narrativas é a mesma coisa, né? Sim. Então, assim, estimular a criatividade com as narrativas é a mesma coisa de eu estimular a criatividade com o uso de um filme, com o uso de uma dinâmica, com o uso de um estudo de caso. Então, eu uso todos esses recursos. Eu uso cenas de filmes, eu uso vários elementos para estimular a participação das pessoas. Então, o efeito colateral disso é muito bom. E as pessoas gostam? Gostam. Não tem... É assim, óbvio, num primeiro momento eu não vou de cara... Vamos sentar e começar... Não vamos contar uma história. Não, eu acho que é um caminho, né? A gente vai construindo o caminho do encontro ali, garantindo que as pessoas também se sintam confiantes de que o que a gente vai trazer é profundo, sério e relevante. Né? Eu acho que quando as pessoas percebem seriedade naquilo que é feito, elas apostam e acreditam. De novo, né? Assim, se no mínimo a pessoa se mobilizar a pensar diferente a partir de uma cena de filme, já valeu. Se ela começar a pensar no jeito dela... Por exemplo, um dos contos que tem aí é o Pinheirinho, que é muito pouco conhecido aqui no Brasil. Ele é um pinheirinho mal-humorado, resmunguento e que não planeja nem um pouco a vida dele. Né? Então, a história é uma brincadeira do Pinheirinho que o Anderson personifica, né, numa figura meio mal-humorada e que ele só olha para o passado reclamando e só olha para o futuro reclamando. Aí, eu correlacionei esse conto ao projeto de vida, que é um ativador criativo muito potente. Então, na verdade, eu não uso só a narrativa, eu uso a narrativa combinada com alguma outra ferramenta mais pragmática e mais corporativa, sim, que vai dar, obviamente, a sustentação teórica e prática para que aquilo aconteça. Né? Então, tem sido muito divertido. Eu, particularmente, tenho gostado bastante. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e a Maria Elisa vai dar mais dicas sobre criatividade no próximo bloco aqui na Ação Nacional. Fique com a gente.